Quando você ultrapassa os 60, Deus o separa para um encontro mais íntimo com Ele, onde sua verdadeira força e propósito são revelados. Meus queridos irmãos e irmãs, você não precisa de amigos após os 60 anos. Você não precisa olhar para os outros para definir quem você é, para buscar a aprovação deles ou para medir o seu valor. Deixe-me dizer a vocês, meus queridos amigos, isso não é uma afirmação feita levianamente. Esta é uma declaração de fé, uma revelação da verdade que o libertará das correntes da dependência que você talvez nem saiba que o estão prendendo. Após os 60 anos, sua força, sua paz, seu propósito não são mais definidos pelas pessoas ao seu redor. Eles são definidos pelo Deus que habita em você. Sabe por quê? Porque após os 60 anos, o plano de Deus para você começa a se desdobrar de uma maneira que você nunca viu antes. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem um plano para você e compartilhe este vídeo para abençoar alguém. O propósito de Deus para você se torna mais claro. As distrações que antes preenchiam sua vida, as amizades que exigiam seu tempo, a aprovação que você almejava, tudo isso começa a desvanecer. Você começa a perceber que o relacionamento mais importante que você tem é com Deus. É nele que você vive, se move e tem o seu ser. Veja, há um poder único que vem com esta fase da vida. O mundo tenta convencê-lo de que seu valor diminui. À medida que você envelhece, que você está perdendo sua relevância, que seu tempo passou. Mas deixe-me dizer algo. Isso é uma mentira do inimigo. A verdade é que ao envelhecer, você entra em um novo capítulo de força, sabedoria e propósito divino. Você não está mais fraco. Você está mais forte do que nunca. Você tem uma riqueza de experiência, uma profundidade de entendimento e uma conexão com Deus que as gerações mais jovens não podem compreender. E, no entanto, o mundo diz que você precisa de amigos, que você precisa de um círculo social, que você precisa preencher seu tempo com a companhia de outros. Mas eu digo a vocês, amigos não são o que você precisa. Você não precisa estar cercado de pessoas para se sentir realizado. Você não precisa depender das opiniões delas, dos elogios ou da aprovação delas. Você não precisa da validação delas para saber quem você é. Você precisa de Deus. E deixe-me dizer algo mais. Deus é mais do que suficiente. Ele sempre foi suficiente e sempre será suficiente. Por que você precisa de amigos após os 60 anos? Porque Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Chega um momento na vida de todo crente em que ele deve permanecer firme, por si mesmo, sem a muleta dos outros. Sua fé tem que ser sua. Ela não pode depender dos círculos sociais dos quais você faz parte ou da aprovação das pessoas ao seu redor. Quando você chega a essa idade, não se trata mais de se encaixar. Trata-se de defender o que é certo, independentemente de quem está com você. Trata-se de abraçar o propósito de Deus para a sua vida sem hesitação ou medo. Veja, o inimigo tentará encher sua mente com dúvidas. Ele sussurrará em seu ouvido que você está sozinho, que foi esquecido, que não tem mais lugar neste mundo. Mas eu digo a vocês, essas são mentiras. O inimigo não tem o poder de definir seu valor e as outras pessoas também não. Não são as opiniões dos outros que moldam seu destino, mas o chamado de Deus em sua vida. O plano dele para você é maior do que qualquer amizade, maior do que qualquer conexão que este mundo pode oferecer. O próprio Deus disse em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que promessa, que verdade poderosa para se apegar enquanto você caminha por esta vida. Você não precisa de amigos, você não precisa da validação dos outros,
porque o Criador do universo caminha ao seu lado todos os dias. A presença dele é mais do que suficiente para sustentá-lo. O amor dele é mais do que suficiente para carregá-lo. E quando você começa a abraçar isso, quando começa a perceber que você tem tudo o que precisa nele, você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Pense nos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles não dependiam de um grande círculo de amigos para cumprir seu propósito. Eles não buscavam validação nos outros. Moisés, Davi, Paulo, Esther, todos foram chamados por Deus para ficar sozinhos, para trilhar um caminho que outros talvez não entendessem. Eles tiveram seus momentos de solidão, sim, mas também tiveram momentos de comunhão íntima com Deus, e isso foi suficiente. Isso foi tudo o que eles precisaram. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e inscreva-se para não perder o final surpreendente deste vídeo. Quando você chega aos 60 anos e além, seu chamado não diminui, ele se intensifica. Sua sabedoria, sua experiência, sua conexão com Deus, tudo isso se torna mais poderoso à medida que você envelhece. Mas você não pode permitir que o ruído do mundo o distraia. Você deve focar na voz suave e tranquila de Deus. A voz dele é a que o guiará, o conduzirá e lhe dará força. É hora de parar de buscar a aprovação dos outros. É hora de parar de medir seu valor pelos amigos que você tem ou pela companhia que você mantém. É hora de parar de se preocupar com quem está em sua vida e começar a focar naquele que sempre esteve lá por você, aquele que nunca o deixou, nunca o abandonou. Ele é o único que nunca o decepcionará. Ele é o único que sempre estará ao seu lado, mesmo quando todos os outros se afastarem. E deixe-me dizer algo mais, meu amigo. Deus tem um propósito especial para você nesta temporada da vida. Não deixe ninguém ou nada convencê-lo de que seus melhores dias estão atrás de você. Não deixe o mundo dizer que você é irrelevante. Você é mais poderoso, mais significativo e mais impactante do que nunca. Na verdade, seus maiores anos podem estar à sua frente. É hora de entrar nessa grandeza com a plena confiança que vem de saber que você está caminhando na vontade de Deus. Agora eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: mas e as pessoas ao meu redor? E as amizades que tive por anos? E essa é uma pergunta válida. Não há nada de errado em ter relacionamentos. Nada de errado em ser gentil, amoroso e solidário com aqueles ao seu redor. Mas entenda isso: esses relacionamentos não devem ser a base de sua felicidade, seu senso de valor próprio ou seu propósito. Sua base deve ser Deus. E quando Ele é o centro de sua vida, você encontrará paz, alegria e realização que nenhuma amizade, por mais próxima que seja, pode oferecer. E se Deus o chamar para estar sozinho nesta temporada, saiba que Ele está preparando você para algo ainda maior. Ele usará sua solidão para aproximá-lo dele, para aprofundar seu relacionamento com Ele e para equipá-lo para o trabalho que Ele tem adiante. Você pode não entender agora, mas há poder na solidão que vem quando você não depende mais dos outros. Você encontrará força, sabedoria e revelação nos momentos de silêncio, quando é só você e Deus. E quando você tiver momentos de interação com os outros, será diferente. Você não estará mais buscando a aprovação deles. Você não estará mais medindo seu valor pelo número de amigos que tem. Em vez disso, você será um vaso do amor e da graça de Deus para aqueles ao seu redor. Você poderá oferecer sabedoria, encorajamento e força aos outros sem precisar de nada em troca. Seus relacionamentos serão fundamentados no amor de Deus, não na sua própria necessidade de validação. Amigos, após os 60 anos, Deus está chamando você
para um relacionamento mais profundo com Ele. Ele está chamando você para parar de buscar validação nos outros, para parar de depender de amizades para seu senso de valor e para começar a confiar na palavra dele e em suas promessas. Ele está chamando você para entrar na plenitude de seu propósito e chamado sem hesitação, sem medo e sem a necessidade de aprovação de ninguém. E quando você fizer isso, você encontrará uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que não pode ser tirada e uma força que o sustentará em todas as temporadas da vida. Portanto, eu digo a vocês hoje, você não precisa de amigos após os 60 anos, você não precisa de ninguém para validá-lo, você tem tudo o que precisa em Deus, Ele é suficiente, e quando você o coloca no centro de sua vida, você encontrará uma realização e uma alegria que nenhuma amizade terrena pode proporcionar. Confie nele, caminhe em seus caminhos e saiba que você nunca está verdadeiramente sozinho. O mundo pode dizer que aos 60 anos e além, seu valor está ligado aos relacionamentos que você mantém, aos amigos com quem você se cerca ou aos papéis que você desempenha na vida dos outros. Mas eu declaro hoje, com toda a confiança da palavra de Deus, que seu verdadeiro valor não está no seu círculo social, mas no seu relacionamento com o Todo-Poderoso. É hora de mudar sua perspectiva e entender que os padrões de sucesso do mundo não são nada comparados ao propósito eterno que Deus tem para a sua vida. Eles não são definidos pelo número de pessoas que o chamam de amigo, nem pelo número de convites que você recebe. Essas coisas são passageiras, são temporais, mas o amor de Deus, seu chamado e seu propósito para a sua vida são eternos. E na presença dele, você é mais do que suficiente. Nele, você é completo. Como o salmista declarou em Salmos 23, versículo 1, "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Essa é uma promessa. E quando você reconhece que tem o pastor do universo guiando-o, conduzindo-o e amando-o, você descobrirá que não falta nada em sua vida, nem na ausência de amigos, nem na presença da solidão. Essa fase da vida, onde Deus está chamando você para caminhar em suas verdades, sem depender da inconstância das amizades, é um chamado divino. Há temporadas na vida em que Deus nos afasta da multidão, do barulho do mundo, para falar conosco mais claramente. Quer sentir Deus falar ao seu coração? Deixe um like, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação poderosa. Veja, quanto mais você depende das opiniões dos outros, mais você dilui a clareza da voz de Deus. Mas quando você fica sozinho com Ele, quando você permite que Ele seja sua fonte de força, sabedoria e orientação, você começará a ouvi-lo mais profundamente. E é aí que você começa a caminhar na plenitude de seu chamado. As Escrituras nos dizem que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E podemos ter certeza de uma coisa: os caminhos dele, frequentemente, vão contra o que o mundo valoriza. O mundo valoriza a juventude, a popularidade e o status social. Mas Deus valoriza a obediência, a fidelidade e um coração que o busca. Você está em um ponto da sua vida onde as coisas que antes o distraíam não são mais importantes, e louve a Deus por isso. Este é o momento em que você pode finalmente se dedicar totalmente às coisas que mais importam: seu relacionamento com Deus, seu propósito nele e o legado que você deixa para trás. Você sabia que Deus não terminou com você? Não, Ele não terminou. Na verdade, Ele pode ter reservado seu trabalho mais poderoso para este exato momento. Veja, após os 60 anos, sua sabedoria é mais aguçada, seu entendimento é mais profundo e sua dependência de Deus é mais íntima do que nunca. O mundo pode dizer que você está desacelerando, mas eu digo a vocês hoje
que seu maior trabalho ainda está por vir. Deus não terminou com você, e os melhores dias da sua vida podem estar à sua frente. Não deixe o mundo dizer o contrário. Agora eu entendo que alguns de vocês podem estar lutando com sentimentos de solidão. É uma emoção humana natural. Mas deixe-me lembrar, meu querido amigo, que você nunca está verdadeiramente sozinho. O Criador do Universo, aquele que fez os céus e a terra, está caminhando com você. Ele conhece cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas dores, cada uma das suas alegrias, e Ele está com você sempre. Quando você sentir a solidão se aproximando, olhe para Ele. Abra seu coração para a presença dEle, e você descobrirá que o amor dEle preenche o vazio mais profundo em sua alma. Não há solidão que Deus não possa curar. Não há vazio que a presença dEle não possa preencher. Muitas vezes, passamos grande parte de nossas vidas tentando nos encaixar nos moldes que a sociedade cria para nós. Trabalhamos arduamente para ganhar aprovação, para sermos vistos, conhecidos, amados pelos outros. Mas a liberdade nesta temporada da vida, a liberdade em saber que você não precisa buscar a aprovação de ninguém além de Deus, e a aprovação dele, meus amigos, é mais do que suficiente. Na verdade, é tudo o que você precisa. É na aprovação dele que você encontra seu valor. É no amor dele que você é completamente aceito. E essa liberdade, essa paz, é algo que o mundo não pode tirar de você. Neste tempo mais quieto e reflexivo da vida, você começa a perceber a verdade das palavras de Jesus, quando ele disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse descanso, essa paz, não é encontrado nas distrações da vida social, não na companhia de amigos, mas na presença de Cristo sozinho. E à medida que você se aproxima dele, à medida que você passa mais tempo com ele, ele renovará sua força. Ele lhe dará o descanso que seu coração deseja. E esse descanso não é apenas físico, é espiritual, emocional e mental. Os fardos deste mundo, o peso das expectativas, cairão quando você os entregar a ele. Há também grande poder na solidão que vem com essa idade. Em nossa solidão, somos capazes de refletir, crescer e nos preparar para o trabalho que Deus tem para nós. A solidão que alguns podem ver como um fardo é, na realidade, um presente de Deus. É nesta solidão que Ele nos refina, nos molda e nos aproxima dele. Nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo desaparece, podemos ouvir a voz de Deus claramente. E quando escutamos, ouvimos o chamado para um serviço maior, uma fé maior e uma obediência maior. Este não é um tempo para recuar ou lamentar a perda de amigos. Este é o momento de se levantar e entrar na plenitude do plano que Deus tem para você. Lembre-se de que Deus o chamou para ser uma luz no mundo, independentemente da sua idade. Sua luz não se apaga porque você está mais velho. Na verdade, ela brilha mais intensamente. Você passou por muitas provações, superou muitos obstáculos e viu a fidelidade de Deus de maneiras que as gerações mais jovens ainda não podem entender. Isso torna seu testemunho poderoso. Você é a prova viva da fidelidade de Deus, de sua misericórdia e de sua força. E é esse testemunho que impactará as gerações futuras. Antes de tudo, comente "Deus é fiel" se você confia nele. E não esqueça de se inscrever para um momento especial no final. Os mais jovens precisam da sua sabedoria, das suas orações e da sua orientação. Mas não confunda isso com dependência dos outros. Eles podem precisar de você, mas Deus sozinho é aquele que o sustenta. Veja, quando você confia em Deus, você nunca ficará em falta. Sua satisfação não virá da companhia que você mantém, mas do Deus
que nunca muda, que nunca falha e que nunca o deixa. E à medida que você se firma nessa verdade, você encontrará uma profunda contentação que o mundo não pode oferecer. Você encontrará a paz que excede todo o entendimento. O tipo de paz que só vem de caminhar na vontade de Deus. Portanto, meus amigos, eu digo a vocês, com toda a convicção em meu coração, aos 60 anos e além, você não precisa de amigos, você precisa de Deus. Você precisa da presença dele, da palavra dele. E nele, você encontrará tudo o que precisa. Ele é suficiente. Ele sempre foi suficiente e continuará sendo suficiente pelo resto dos seus dias. Permaneça firme nessa verdade, deixe-a ancorar sua alma e saiba que na presença dele, você nunca estará sozinho. Deus tem uma maneira de refinar seus filhos nos lugares mais inesperados. Ele usará esta fase da vida, aquela em que os amigos se tornam menos numerosos e o mundo parece virar as costas, para ensinar a você a profundidade de sua fidelidade. É nesses momentos quietos, às vezes solitários, que Deus começa a revelar a você quem Ele realmente é. Em sua solidão, Ele falará ao seu coração de maneiras que não são possíveis quando você está cercado pelo barulho do mundo. Quando você era mais jovem, o mundo puxava sua atenção com suas distrações. Mas, à medida que você envelhece, Deus o puxa mais para perto de seu coração. Não se trata mais de ser visto pelos homens, mas de ser visto por aquele que importa. Esta idade, esta temporada, é um tempo de poda e crescimento. Pode haver dias em que você sinta que o mundo o esqueceu, quando parece que os relacionamentos que você antes valorizava estão desaparecendo. Mas não se desespere, pois Deus não o esqueceu. Ele o vê, e Ele está preparando você para algo maior. Você pode pensar que chegou ao fim de sua utilidade, mas Deus vê além do que você vê. Ele vê o potencial dentro de você que ainda não foi totalmente realizado. Você pode ter tido relacionamentos no passado que foram vitais para a sua existência. Você pode ter confiado nessas amizades para conforto, companhia, afirmação. Mas Deus está chamando você para um novo lugar, um lugar onde sua identidade não está enraizada em seus relacionamentos com os outros, mas em seu relacionamento com Ele. Ele está convidando você a caminhar na plenitude de sua presença, a encontrar alegria na intimidade que só vem de uma vida totalmente rendida à sua vontade. Na ausência de amigos, você encontrará uma amizade mais profunda com o Espírito Santo. Ele será seu companheiro, seu guia e seu consolador. Ele caminhará com você pelos vales mais escuros e o conduzirá aos dias mais brilhantes. A presença dele preencherá o vazio que antes parecia impossível de preencher. E à medida que você aprende a se apoiar no amor dele, você perceberá que nunca está verdadeiramente sozinho. Veja, Deus tem um propósito para cada temporada da vida, e mesmo nesta fase, Ele não o abandonou. Na verdade, Ele pode estar usando este tempo para prepará-lo para um novo chamado. Sua sabedoria, suas experiências, seu profundo poço de fé, essas são as coisas que Deus usará para impactar a vida dos outros. Enquanto o mundo pode ignorá-lo, Deus o vê. Enquanto as pessoas podem passar por você, Deus está se aproximando. E Ele está chamando você para falar, para ensinar, para compartilhar a sabedoria que Ele lhe confiou. Há pessoas que precisam ouvir a mensagem de esperança que você carrega, a mensagem do amor inabalável de Deus e do poder de sua graça para transformar vidas. Vamos juntos nessa jornada? Curta, comente, eu creio. E fique até o fim para uma surpresa que vai tocar seu coração. E quando você se firma na verdade do amor dele, quando você entende que o chamado dele em sua vida não diminui com a idade,
você perceberá que as amizades são secundárias à amizade que você tem com Deus. As conexões humanas podem ser passageiras. As pessoas podem desapontá-lo, traí-lo ou deixá-lo para trás. Mas o amor de Deus por você permanece constante. Suas promessas são inabaláveis. E quanto mais você caminha na presença dele, mais você descobrirá que nunca está verdadeiramente sozinho. Nos momentos de silêncio, quando a casa está quieta e o mundo parece distante, você se encontrará na presença do Todo-Poderoso. A presença dele o encherá de paz e a voz dele o guiará para o propósito que ele tem para você nesta temporada. Ele abrirá portas que você nunca pensou serem possíveis. Ele proporcionará oportunidades para servir, para dar e para abençoar os outros de maneiras que você nunca imaginou. Este tempo não é o fim, mas um novo começo. Um começo enraizado em um relacionamento profundo e constante com aquele que segura todas as coisas. À medida que você envelhece, suas prioridades mudarão. As coisas que você antes pensava serem importantes desaparecerão no fundo, e as coisas de Deus tomarão o centro do palco. E quando isso acontecer, você encontrará uma liberdade como nunca antes. Você não estará mais preso à necessidade de se encaixar, de ser aceito ou de ser validado pelos outros. Você será livre para ser exatamente quem Deus o criou para ser. Você não buscará mais a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. E nessa liberdade, você experimentará uma alegria como nunca antes. E sim, ainda pode haver momentos em que você deseja companhia. Pode haver dias em que o silêncio parece ensurdecedor, quando você deseja ter alguém para compartilhar seu coração. Mas nesses momentos, eu o desafio a se voltar para Deus. Ele é o amigo que está mais próximo do que um irmão. Ele é aquele que nunca o deixará, nem o abandonará. E à medida que você se apoia na presença dele, você descobrirá que ele é mais do que suficiente. Para aqueles que estão enfrentando o ninho vazio ou a perda de velhos amigos, quero que saibam que Deus não os esqueceu. Ele está fazendo algo poderoso em sua vida. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando oportunidades e conexões que você ainda não pode ver. A temporada de solidão que você está enfrentando não é uma punição, é uma preparação. É Deus preparando você para algo maior. Algo que apenas você pode realizar por causa da sabedoria que adquiriu ao longo dos anos. Portanto, eu peço que você abrace este tempo de solidão, não como um tempo de perda, mas como um tempo de crescimento. Use este tempo para aprofundar seu relacionamento com Deus. Use este tempo para orar, para estudar a palavra dele e para ouvir sua voz. E ao fazer isso, você descobrirá que ele lhe proporcionará tudo o que você precisa. Ele lhe dará a força, a paz e o propósito para seguir em frente, mesmo quando o mundo parece estar se movendo na direção oposta. Sua vida não acabou. Ela está apenas começando. Você está no lugar perfeito para fazer o trabalho que Deus o chamou a fazer. E embora o mundo possa dizer que você é velho demais, que seu tempo passou, eu digo a vocês, o tempo de Deus é perfeito. Ele tem um plano para você, um plano que não mudou com o passar do tempo. E no plano dele, não há limite de idade, não há data de validade. Enquanto você tiver fôlego nos pulmões, você tem um propósito a cumprir. Portanto, não olhe para o mundo em busca de validação. Não busque a aprovação dos outros. Busque a aprovação de Deus. E nisso, você encontrará a verdadeira alegria. Você encontrará uma realização que supera qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Você encontrará uma paz que transcende todo o entendimento. E no final, quando você estiver diante de Deus, você ouvirá as palavras que deseja ouvir. Muito bem, servo bom e fiel.
À medida que você avança pelos anos, meus amigos, você enfrentará momentos em que sentirá o peso do mundo pressionando você. É fácil pensar que em seus anos dourados, você deveria estar cercado pelo calor de muitos, com amigos para se apoiar e confortá-lo em tempos de necessidade. Mas eu o desafio hoje. Não olhe para a definição de realização do mundo. O mundo diz que você deve ter um círculo de amigos, uma rede de pessoas ao seu redor para se sentir validado e visto. Mas a palavra de Deus diz algo diferente. Ele nos diz que Ele é suficiente. Ele é o suficiente. E na presença dEle, não há falta. Nós frequentemente olhamos para os outros para preencher as lacunas dentro de nós, pensando que a companhia humana pode curar feridas, proporcionar paz e satisfazer nossos desejos mais profundos. Mas sabemos que há um vazio no coração humano que só Deus pode preencher. E à medida que você envelhece, Ele começará a tornar essa verdade mais real para você do que nunca. O mundo passará, mas a palavra dele permanece. As amizades que antes trouxeram alegria e conforto, às vezes, desaparecerão, mas a fidelidade de Deus nunca o faz. Ele nunca o deixará e Ele nunca o abandonará. E quando você se firma na força das promessas dele, você descobrirá que mesmo em sua solidão, você é completo. O que quero que vocês entendam hoje, amigos, é que Deus está chamando você para um novo tipo de intimidade com Ele. Na agitação da juventude, quando o mundo clama por sua atenção, você pode ter perdido o sussurro tranquilo da voz dele. Mas agora, na quietude de seus anos, Ele está se aproximando mais do que nunca. Este é um tempo para você se aproximar do Senhor, para ouvi-lo falar com você de maneiras que eram impossíveis quando você corria de uma tarefa para outra. Este é o momento de cultivar um relacionamento mais profundo com aquele que esteve com você em todas as temporadas de sua vida. Não há acidentes no reino de Deus, meus amigos. Os relacionamentos que antes preenchiam sua vida, os amigos com quem você riu, aqueles que agora podem estar distantes ou já partiram, eles serviram a um propósito. Mas Deus agora está mudando seu foco. Ele está ensinando você que enquanto os relacionamentos na Terra são passageiros, o relacionamento com Ele é eterno. E quando você der a Ele sua atenção total, quando você se voltar para Ele como sua fonte de alegria e paz, você descobrirá que a solidão que antes sentia será substituída pela profunda alegria da presença dele. Ele será seu amigo mais próximo, seu companheiro mais fiel, e não há companheiro maior do que o Senhor. Chegou a hora de você reconhecer que não precisa ser definido pelas amizades do passado. Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele está chamando você para confiar nele mais plenamente do que nunca, para encontrar satisfação não na aprovação dos outros, mas na aprovação de Deus. E ao fazer isso, você descobrirá que seu coração transborda com o amor dele, que seus dias são cheios de propósito e que mesmo no silêncio, você encontrará a realização mais profunda. Veja, o poder do Espírito Santo dentro de você não é limitado pela idade. Ele não é restringido pelo que o mundo diz sobre seu valor ou sua utilidade. Você é tão valioso para Deus hoje quanto era em sua juventude. Você ainda é seu instrumento, seu vaso, para levar sua mensagem ao mundo. Mas essa mensagem não é uma que requer a aprovação ou a companhia dos outros. Essa mensagem vem de um relacionamento pessoal e profundo com o Senhor. E nesse relacionamento, você nunca está sozinho. Ao entrar nesta temporada da vida, Deus está chamando você para ser ousado. Ousado em sua fé, ousado em seu testemunho, ousado em sua confiança nele. Você não precisa da aprovação do mundo para fazer o que Deus o chamou a fazer. Você não precisa de um círculo de amigos para caminhar no poder e na autoridade que Deus lhe deu.
Tudo o que você precisa é de um coração totalmente rendido a Ele, uma vida comprometida com a vontade dEle e a coragem para dar um passo de fé. Eu sei, queridos, que há dias em que a solidão pode parecer esmagadora. A ausência de amizades próximas pode ser dolorosa. Mas deixe-me dizer a vocês, esses são os momentos em que Deus está mais próximo de você. Ele está usando o silêncio para ensinar algo profundo. Ele está ensinando que Ele é suficiente. Ele está ensinando que a presença dEle é tudo o que você precisa. E quando você chegar ao lugar onde pode dizer, com todo o seu coração, Deus, Tu és suficiente, você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. A solidão será substituída pelo amor dEle. O silêncio será preenchido pela voz dEle. E você se encontrará mais realizado do que jamais pensou ser possível. Nesta temporada, Deus não está chamando você para buscar realização fora de si. Ele está chamando você para olhar para dentro, para se aproximar dele, para deixar seu espírito enchê-lo de alegria, paz e propósito. O mundo pode dizer que seus melhores anos estão atrás de você, que você não é mais necessário ou valorizado. Mas Deus diz em Isaías 43, 1: Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Seu valor não é definido pelos padrões do mundo. Seu valor é definido por Deus, e Ele ainda não terminou com você. Quando você caminha na plenitude da presença de Deus, quando você permite que o amor dele o preencha completamente, você perceberá que não precisa de amigos para realizá-lo. Você precisa apenas dele. E nessa realização, você encontrará uma liberdade diferente de qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Você será livre da necessidade de aprovação, livre da pressão para performar, livre das expectativas dos outros. Você estará na força do Espírito Santo, sabendo que ele o equipou para toda boa obra e que o melhor ainda está por vir. Portanto, meus amigos, eu os exorto hoje a abraçar esta temporada da vida. Abrace-a como um presente de Deus. Abrace-a como um tempo de profundo crescimento espiritual, de intimidade com aquele que o ama mais do que você pode imaginar. Deixe de lado a necessidade de validação humana e permita que Deus o encha com sua paz e sua alegria. Nesta temporada, você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado para algo maior do que pode ver. E quando você caminha no poder do amor dele, você perceberá que não é apenas suficiente, mas é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Enquanto estou diante de vocês hoje, quero deixar-vos com esta verdade inabalável. Você não é definido pela sua idade, pela sua solidão ou pelos padrões de sucesso do mundo. Você é definido por aquele que o criou, que o conheceu desde o momento em que foi formado no ventre de sua mãe e que tem um plano para você que vai além do que seus olhos podem ver ou seu coração pode compreender. Nos comentários escreva "Eu sou abençoada" ou compartilhe como Deus tem agido em sua vida. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus continue a abençoar sua jornada. Ao refletir sobre a mensagem de Billy Graham, quando você tem mais de 60 anos, Deus começa a separá-lo. Sinto uma profunda conexão com a ideia de que a vida, especialmente após os 60 anos, não é um fim, mas uma nova temporada de propósito e intimidade com Deus. No Brasil, onde a fé cristã pulsa forte em nossas comunidades, essa mensagem ressoa como um convite para abraçar a sabedoria dos anos vividos e reconhecer que Deus tem um plano único para cada fase da vida. Chegar aos 60 anos em nossa cultura muitas vezes é visto como um marco de respeito, onde os mais velhos são valorizados por sua experiência e orientação. No entanto, o mundo moderno
com sua obsessão pela juventude e popularidade, pode nos fazer sentir irrelevantes, como se nossos melhores dias tivessem ficado para trás. A mensagem de Graham desafia essa narrativa, lembrando-nos que, aos olhos de Deus, nosso valor não diminui com a idade. Ele aumenta. Em Salmos 92:14 lemos: "Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes." Essa promessa bíblica é um lembrete poderoso de que, mesmo após os 60, Deus nos chama para sermos frutíferos, para viver com propósito e para impactar vidas ao nosso redor. No Brasil, onde as famílias são o coração da sociedade, vejo isso como uma oportunidade para os mais velhos se tornarem pilares espirituais, compartilhando histórias de fé que inspiram os mais jovens. A lição central que retiro é que não precisamos de validação humana para nos sentirmos completos. Em nossa cultura, é comum buscar a aprovação de amigos, familiares ou até da comunidade, especialmente em festas, reuniões ou eventos religiosos, mas Deus nos chama para encontrar nossa identidade nele, não nos outros. Isso não significa rejeitar relacionamentos, mas sim colocá-los no lugar certo, como bênçãos, não como a base de nossa felicidade. Aplicando isso à vida, aprendi a priorizar momentos de oração e reflexão diária, buscando ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo. Por exemplo, reservar alguns minutos pela manhã para ler a Bíblia, como em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem transformado meu dia, trazendo paz mesmo em meio às incertezas. Outra lição prática é a importância de compartilhar sabedoria com a comunidade. No Brasil, os mais velhos frequentemente assumem papéis de liderança espiritual em igrejas ou famílias, guiando com conselhos baseados em anos de experiência. Graham nos lembra que nossa história de vida é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Assim, aplico isso participando ativamente de grupos de oração ou conversas familiares, onde posso compartilhar como Deus me sustentou em momentos difíceis, incentivando outros a confiar nele. Isso é especialmente relevante em um contexto brasileiro, onde a oralidade e as histórias pessoais têm grande impacto. Além disso, a mensagem me ensinou a abraçar a solidão como um presente, não uma punição. Em nossa cultura, a solidão pode ser vista como algo a evitar, pois valorizamos a convivência e o calor humano. No entanto, percebi que os momentos a sós com Deus são oportunidades para crescer espiritualmente. Por exemplo, quando sinto a ausência de amigos ou o vazio do ninho vazio, volto-me para a oração e a meditação, encontrando consolo em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa prática me ajuda a transformar momentos de silêncio em encontros profundos com Deus. Outro aprendizado é a liberdade de deixar de lado as expectativas do mundo. No Brasil, muitas vezes, sentimos pressão para manter uma imagem de sucesso, seja através de conquistas materiais ou de um círculo social ativo. Mas, após os 60, Deus nos chama a focar no eterno, não no temporário. Aplico isso escolhendo investir tempo em atividades que glorificam a Deus, como ajudar em projetos da igreja ou apoiar causas comunitárias, em vez de buscar validação em redes sociais ou eventos sociais. Isso me trouxe uma paz que não depende das opiniões alheias. Finalmente, a mensagem reforça que Deus nunca termina conosco. No Brasil, onde a esperança é um valor central, essa verdade é libertadora. Mesmo após os 60, podemos sonhar, planejar e servir. Aplico isso buscando novas formas de contribuir, como mentorear jovens ou participar de missões locais, sabendo que Deus tem um propósito para mim
como prometido em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa certeza me motiva a viver cada dia com ousadia e fé, sabendo que meus melhores anos podem estar à frente, guiados pela mão de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam. Comente: Deus é suficiente, para mostrar que você confia nele, e assista até o fim para uma surpresa que vai inspirar sua fé. Imagine que Deus está escrevendo um novo capítulo para você, e os sinais da sua grande mudança já estão brilhando à sua frente. Você está pronto para enxergá-los? Meus queridos, hoje estou aqui para compartilhar uma mensagem de força, renovação e fé. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado, onde as orações parecem não ter resposta e o caminho à frente se mostra incerto. Mas quero que saiba, Deus nunca fica parado, mesmo quando não o vemos. Ele está sempre atuando. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem algo incrível para você e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa especial. Quando Deus está prestes a derramar algo grandioso na sua vida, Ele não age de qualquer jeito. Ele planeja, posiciona e molda tudo. Se você estiver atento, com olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, vai perceber os sinais de que o mover de Deus está acontecendo ao seu redor. Ele não é um Deus de confusão, mas sim de ordem, planos perfeitos e promessas cumpridas. O Senhor age com propósito. Ele nunca falha, erra ou se atrasa. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E já escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Porém, antes de conceder uma grande bênção, Ele nos conduz por um processo de refinamento, um período de lapidação, onde nos mostra sinais claros de que algo poderoso está para acontecer. Antes de começarmos o vídeo, eu preciso te dizer algo muito importante. Existem segredos poderosos sobre como se conectar com o seu lado espiritual e se proteger de energias negativas que quase ninguém conhece. Se você quiser acessar esse conteúdo secreto, clique no link que está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos ao vídeo. Quero dividir com você esses sinais e pedir que preste muita atenção, pois, se você está passando por esses momentos marcantes do agir de Deus, é hora de se preparar. A promessa está mais próxima do que imagina e, antes de prosseguir, peço que deixe seu apoio deixando um like, pois isso é muito importante. Vamos seguir. Em meio a uma intensa guerra espiritual, antes de uma vitória grandiosa, há sempre uma grande batalha. Essa realidade espiritual não pode ser ignorada. Se você tem sentido uma pressão maior, ataques inesperados e um peso que só aumenta a cada dia, não se desanime, pois isso não significa derrota, mas sim avanço. O inimigo não gasta energia com aqueles que não estão à beira de conquistar algo extraordinário. Se a luta está ficando mais acirrada, é porque você está no caminho certo. A Bíblia mostra que sempre que Deus estava prestes a realizar algo incrível, a oposição espiritual se intensificava. Antes de Israel conquistar a terra prometida, eles enfrentaram gigantes. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi tentado no deserto, e antes da ressurreição, houve a cruz. O inimigo sempre procura impedir aqueles que se aproximam do seu destino. Você pode estar passando por dificuldades em áreas que antes fluíam sem esforço, portas que antes se abriam agora parecem trancadas. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e clique no like para apoiar. Não perca o final, algo inesperado te espera.
Relações que eram sólidas agora enfrentam crises e ataques inesperados surgem de todos os lados. Mas entenda, isso não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, é um sinal de que você está prestes a dar um passo importante na sua jornada espiritual. Esse é o momento de persistir. O inimigo quer cansá-lo, fazer com que desista, levando-o a pensar que não vale a pena continuar. Mas lembre-se, quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer. Quando a tempestade parece estar no auge, é sinal de que ela está prestes a passar. A chave para vencer essa batalha não é o desespero, mas sim a firmeza. Mantenha sua vida em oração, fortaleça-se na palavra e rejeite a dúvida, a ansiedade e o medo. Deus não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Ele está com você nessa luta e a vitória já foi assegurada. Se a batalha espiritual está intensa, erga a cabeça, pois isso mostra que você está cada vez mais perto da sua bênção. Há momentos na caminhada da fé em que Deus nos convida para um tempo de distanciamento. Pessoas que antes estavam por perto começam a se afastar. Ambientes que faziam sentido agora parecem estranhos, e o que antes lhe trazia conforto já não preenche mais. No silêncio desse processo, pode surgir a dúvida: por que me sinto assim? O que está acontecendo? Mas saiba que isso não é rejeição, é preparação. Deus retira algumas ligações porque sabe que nem todos podem acompanhá-lo para o próximo nível. Existem pessoas, lugares e hábitos que fizeram parte de uma fase da sua vida, mas que não serão necessários no futuro. Nem sempre isso fica claro imediatamente, mas com o tempo você entenderá que era preciso. Pense em José, que se separou da família, foi vendido como escravo, traído e esquecido. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para levá-lo ao governo do Egito. Se ele tivesse ficado cercado por pessoas que não viam o seu destino, jamais teria chegado aonde Deus queria. O isolamento não é abandono. Muitas vezes, Deus nos separa para nos fortalecer, conduzindo-nos a um lugar onde nossa fé é aprimorada e nossa dependência dele se torna mais profunda. Ele nos ensina a confiar nele acima de tudo e a encontrar nossa identidade na sua presença, não na aprovação dos outros. Se você tem vivido esse momento, não desespere. O que parece ser uma perda agora, na verdade, é proteção. O que parece um vazio é o espaço que Deus está abrindo para algo novo. Às vezes, é necessário retirar, para depois acrescentar. Quer receber mais palavras de fé? Inscreva-se agora, comente "Quero mais" e veja até o fim. Tem uma revelação poderosa te aguardando. Quando ele traz algo novo, é sempre melhor, mais forte e em perfeita sintonia com o seu propósito. Confie no processo, pois Deus nunca remove sem um motivo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando Deus começa a preparar você para algo especial, ele desperta em seu interior uma fome espiritual intensa e crescente pela sua presença, palavra e verdade. Esse desejo vai muito além de uma simples curiosidade. É uma sede profunda que nada neste mundo pode saciar. Esse sentimento é um sinal claro de que Deus está moldando você e preparando-o para um novo nível de bênção e revelação. Essa vontade de se aproximar dele se mostra pelo aumento do desejo de orar, buscar sua presença e meditar em sua palavra. Muitas vezes, você pode perceber que algo dentro de si está clamando por mais, como se a oração de antes ou o tempo dedicado a ele não bastasse mais. Essa fome espiritual é o toque do Espírito Santo, guiando você para um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando Jesus disse, em Mateus 5, versículo 6, "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos", ele não falava apenas de uma fome física, mas de uma fome espiritual que nos impulsiona a buscar o que é eterno e divino.
O Espírito Santo desperta em você uma necessidade urgente pela presença de Deus, motivando-o a crescer, aprofundar-se em sua palavra e se entregar completamente a Ele. Esse desejo crescente é vital para o processo de preparação que Deus está realizando na sua vida. Ao se alimentar mais da presença de Deus, você verá portas se abrindo, revelações surgindo e oportunidades para servi-lo aparecendo ao seu redor. Sua alma é fortalecida para suportar tudo o que Deus reservou para você. Se você sente essa sede intensa por mais de Deus, saiba que Ele o está preparando para algo incrível. Esse anseio, que antes parecia estranho ou fora do comum, é uma resposta ao propósito divino que está despertando em você. Permita-se ser guiado por esse desejo, pois ele é o combustível para a transformação que está por vir. Deus, em sua soberania, tem a capacidade de abrir portas de maneiras que nunca imaginaríamos. Antes de mergulharmos, deixe um like se você acredita no poder de Deus e se inscreva. Fique até o final para uma surpresa que vai te emocionar. Muitas vezes, a bênção chega de forma surpreendente, justamente quando menos esperamos. Se você está passando por um período de incerteza ou sentiu que perdeu algo importante, saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele conhece exatamente quais portas precisam se abrir para você e as abre no momento certo, mesmo quando tudo parece improvável. Essas oportunidades podem aparecer de maneira simples e quase despercebida, mas são elas que indicam que Deus está preparando algo grandioso. Lembre-se de Davi, que começou como um simples pastor de ovelhas, sem grande propósito, mas foi escolhido e preparado por Deus para ser o rei de Israel. As oportunidades que surgiram para Davi podem não ter sido impressionantes à primeira vista, mas foram exatamente o que ele precisou para alcançar o que Deus tinha reservado para ele. O mesmo vale para você. Deus não abre portas só para preencher um vazio temporário, mas para conduzi-lo a algo maior, algo que você nem consegue imaginar. Seja uma nova oportunidade de trabalho, uma amizade, um ministério ou até mesmo uma situação que parecia uma perda, mas se transformará em uma grande bênção. Cada porta inesperada, por menor que pareça, é um passo em direção ao seu destino em Deus. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. A verdadeira chance vem acompanhada da bênção divina, que ao abrir a porta, também o capacita a avançar e conquistar. Não subestime os começos modestos. Cada oportunidade é uma chance de ser fiel, obediente e confiar que o melhor ainda está por vir. Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente "Eu creio". Dê um like e não saia antes do final. Algo transformador está vindo. Deus tem o controle de todas as portas e janelas da sua vida e sabe exatamente o momento certo para abri-las. As coisas começam a se mover de maneira sobrenatural. Esteja preparado para se surpreender com as oportunidades que aparecerão. A espera é uma parte fundamental do processo na jornada espiritual. Esse período pode ser desconfortável, frustrante e, às vezes, até desesperador. Mas é justamente nesse tempo que Deus refina o que há em você. Ele não permite que você espere em vão. Ao contrário, Ele o prepara, molda e fortalece para o que vem por aí. O tempo de espera nunca é perdido. Ele é um tempo de crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento. A Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por longos períodos de espera antes de verem as promessas divinas se cumprirem. Pense em Abraão, que teve que esperar muitos anos para ver a promessa de Deus se concretizar. Durante esse tempo, sua fé foi testada e sua confiança em Deus se fortaleceu. Mesmo sendo difícil, esse tempo foi parte do plano perfeito de Deus para a vida dele. Nesse período, você aprende a confiar
não em suas próprias forças, mas na força de Deus. Você se aproxima dele de forma mais intensa, buscando sua direção e aguardando pacientemente pela intervenção divina. Às vezes, Deus ensina lições que só podem ser aprendidas nesse tempo de silêncio e reflexão. Quando se espera, é normal sentir ansiedade, impaciência e até questionar o plano de Deus. Mas lembre-se, esse tempo de espera não significa que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando tudo para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto. Não tenha pressa, pois no tempo certo, tudo acontecerá. A espera é o momento em que sua fé é fortalecida, sua confiança se transforma e, quando a bênção chegar, você saberá que foi Deus quem operou, não o seu esforço. Ele usa esse tempo para prepará-lo a viver a bênção com maturidade, gratidão e uma fé inabalável. Lembre-se de que nada acontece antes do tempo certo. A espera é a preparação que Deus usa para garantir que você esteja pronto para receber sua promessa. Tenha paciência, confie no processo e continue caminhando pela fé, pois o momento certo está chegando. Quando Deus está prestes a liberar uma grande bênção em sua vida, você começa a sentir algo diferente dentro de si. É um sentimento inexplicável, uma certeza de que algo grandioso está para acontecer, mesmo quando tudo ao redor ainda parece normal. Esse sentimento intenso de expectativa é um sinal claro de que Deus está trabalhando discretamente para cumprir suas promessas. Esse impulso não pode ser forçado. Ele surge do Espírito Santo, que agita seu coração e lembra que a promessa divina está mais próxima do que você imagina. À medida que essa expectativa cresce, você passa a agir com mais confiança, orar com mais fervor e seguir em frente com fé, sabendo que o impossível está prestes a se realizar. É parecido com a expectativa de uma mãe que aguarda o nascimento de seu filho. Ela ainda não vê o bebê, mas tem a certeza de que ele está chegando. Ela se prepara, organiza a casa e faz planos para o futuro, pois sabe que o tempo de espera está quase acabando. Da mesma forma, você se prepara para o que está por vir, mesmo sem ver a manifestação completa da bênção, pois sabe que ela já está a caminho. Essa expectativa traz uma energia renovada, motivando-o a levantar com disposição, a buscar mais da presença de Deus e a ter a certeza de que, com fé, o impossível pode se tornar realidade. Não se trata de uma esperança vazia, mas de uma firme convicção de que Deus nunca falha e de que há sempre algo incrível para aqueles que confiam nele. Portanto, não se deixe abater pelos desafios do presente. Mantenha sua fé e foco, pois o Espírito Santo está alimentando essa expectativa em seu coração. Acredite que algo grandioso está por vir. Mantenha sua mente nas promessas divinas e sua esperança sempre viva, pois, quando menos esperar, a bênção chegará com a força de um vento que agita as folhas de uma árvore. Deus está preparando algo extraordinário para você. E essa expectativa é o primeiro sinal de que o que Ele prometeu está quase se realizando. O que importa não é o que os olhos veem, mas o que Deus está fazendo nos bastidores. Agora, chegamos a um ponto crucial nesse processo de preparação para a bênção que Deus está prestes a liberar na sua vida, a provisão sobrenatural. Deus não só cumpre suas promessas, como o faz de maneira surpreendente, muitas vezes de formas que você jamais imaginaria. Quando você se aproxima do momento de receber sua bênção, as portas começam a se abrir de forma inexplicável. As suas necessidades são supridas de maneira que só podem ser explicadas pela ação direta de Deus. É como o povo de Israel no deserto, que mesmo sem recursos e enfrentando escassez, recebeu o maná do céu para se alimentar.
Não havia explicação lógica para aquilo, mas Deus, em sua sabedoria e graça infinitas, mostrou que pode suprir todas as nossas necessidades de maneira sobrenatural. Isso evidencia que a provisão de Deus não depende da nossa capacidade, mas sim da generosidade e do poder ilimitado dele. Quando você se aproxima do momento da sua grande bênção, pode notar que Deus começa a surpreendê-lo com sua provisão de maneiras inesperadas. Algo que parecia impossível de acontecer começa a se realizar, ou até mesmo portas financeiras que antes estavam fechadas se abrem. Essa provisão não só preenche as suas necessidades, mas também o capacita a avançar no propósito que Deus tem para você. Ele não apenas o sustenta, mas também o prepara para viver de acordo com o plano grandioso que ele estabeleceu. A provisão sobrenatural de Deus não se limita ao financeiro. Ela abrange todas as áreas da sua vida. Quando você menos espera, oportunidades surgem, recursos aparecem e as pessoas certas entram na sua vida. Deus pode até usar situações inesperadas para colocá-lo exatamente onde você precisa estar, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Esse é o momento de confiar totalmente em Deus, pois Ele nunca deixa seus filhos sem apoio. Quando Ele promete algo, cumpre de forma abundante, muitas vezes de maneira que você jamais imaginaria. A provisão sobrenatural é uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus, que vai além de qualquer expectativa, suprindo você com tudo o que precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando essa provisão se manifesta, você não pode deixar de reconhecer que foi Deus quem abriu todas as portas. Sua provisão será um testemunho da fidelidade divina e o capacitará não só a viver a bênção, mas também a abençoar os outros. Deus o abençoa para que você se torne uma bênção na vida alheia, e essa provisão sobrenatural faz parte do plano eterno dele para você. Assistir ao vídeo 7 sinais de que Deus está prestes a mudar sua vida para sempre, inspirado nas mensagens de Billy Graham, foi como abrir uma janela para a alma, trazendo luz a momentos de dúvida e incerteza. A mensagem central do vídeo ressoa profundamente com o coração brasileiro, onde a fé é um pilar que sustenta famílias, sonhos e esperanças. Cada sinal apresentado no vídeo, desde a batalha espiritual até a provisão sobrenatural, reflete a jornada de fé que muitos de nós vivemos no dia a dia, especialmente em um país onde a espiritualidade pulsa nas conversas nas praças, nas orações em família e nas canções das igrejas. A cultura brasileira, com sua calorosa conexão com Deus, encontra eco nas palavras do vídeo que nos lembram que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando nosso destino com um propósito maior. O primeiro sinal, a intensificação da guerra espiritual, me fez refletir sobre as lutas que enfrento. Quantas vezes senti um peso no peito, como se portas que antes estavam abertas se fechassem de repente. O vídeo me ensinou que essas batalhas não são sinais de derrota, mas de avanço. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, é fácil desanimar. Mas a mensagem é clara. Quando a luta aperta, é porque algo grandioso está por vir. Aplicando isso à vida, aprendi a não ceder ao desespero. Em vez disso, fortaleço minha oração diária, buscando a palavra de Deus, como em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso me motiva a manter a fé, mesmo quando tudo parece incerto, sabendo que Deus está me preparando para algo maior. O segundo sinal, o isolamento como preparação, tocou meu coração profundamente. No Brasil, somos um povo de comunidade, de abraços e conversas animadas.
Sentir-se isolado pode parecer uma rejeição, mas o vídeo me mostrou que Deus, às vezes, nos separa para nos fortalecer. Pensei em momentos em que amigos se afastaram ou oportunidades não deram certo. Agora vejo que isso não era abandono, mas um convite de Deus para confiar mais nele. Aplico isso na vida ao valorizar os momentos de silêncio, usando-os para orar, meditar e buscar a presença divina. José, vendido como escravo, é um exemplo poderoso. O isolamento o levou ao propósito de Deus. Isso me ensina a não temer a solidão temporária, mas a usá-la como um tempo de crescimento espiritual. A fome espiritual, outro sinal, ressoa com a paixão brasileira por buscar Deus. No vídeo, essa sede por mais da presença divina é descrita como um chamado do Espírito Santo. No Brasil, onde as igrejas lotam aos domingos e as novenas reúnem famílias, essa fome é familiar. Aprendi que quando sinto um vazio, que nada explica, é Deus me chamando para um relacionamento mais profundo. Aplico isso ao reservar tempo diário para a leitura da Bíblia e oração, mesmo em meio à correria do trabalho ou dos estudos. Esse desejo de buscar Deus me fortalece para enfrentar desafios e me prepara para as bênçãos que estão por vir. As portas inesperadas que se abrem, outro sinal, me fizeram lembrar das surpresas que Deus traz. No Brasil, onde a esperança muitas vezes surge em meio à adversidade, como uma nova oportunidade de trabalho ou uma ajuda inesperada, esse sinal é poderoso. Aprendi a não subestimar pequenos começos, como Davi, que de pastor tornou-se rei. Na vida, isso significa estar atento às oportunidades, mesmo as mais simples, e confiar que Deus as usa para me guiar ao seu plano. Comecei a valorizar cada porta aberta, seja uma nova amizade ou um projeto, como parte do propósito divino. A espera, um dos sinais mais desafiadores, reflete a paciência que precisamos no Brasil, onde nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. O vídeo me ensinou que a espera não é perda de tempo, mas um período de refinamento. Abraão esperou anos por sua promessa e sua fé cresceu. Aplico isso ao não me apressar diante de atrasos, mas buscar a direção de Deus em oração, confiando que Ele está moldando meu caráter. Isso me ajuda a manter a calma em momentos de ansiedade, como esperar um emprego ou uma resposta importante. A expectativa crescente, outro sinal, trouxe uma renovação à minha fé. No Brasil, onde celebramos a vida com entusiasmo, esse sentimento de que algo grande está por vir é contagiante. O vídeo compara isso à espera de uma mãe pelo filho, uma imagem que ressoa com a ternura das mães brasileiras. Aplico isso ao viver cada dia com esperança, orando com fervor e agindo com confiança, mesmo sem ver tudo claramente. Isso me motiva a continuar, sabendo que Deus está trabalhando. Por fim, a provisão sobrenatural me lembrou do maná no deserto. No Brasil, onde muitos enfrentam dificuldades financeiras, esse sinal é uma promessa de que Deus supre além do que esperamos. Aplico isso ao confiar que Deus proverá, seja com recursos, pessoas ou oportunidades, e a usar essas bênçãos para abençoar outros, como é comum em nossa cultura de solidariedade. Essa lição me ensina a ser grato e generoso, compartilhando o que recebo. Se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um like agora para apoiar este conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras de esperança e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Nos comentários, escreva "Eu creio" ou compartilhe como Deus está agindo na sua vida. Sua história pode abençoar outros. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus continue guiando seus passos